Ok. Ó, então a questão é essa. O dono de uma empresa registrou o quanto ele gastou com publicidade, panfletos e propagandas nos últimos 4 meses. Além disso, ele também tem registrado os lucros da sua empresa no mesmo período. Os resultados estão representados abaixo, nessa tabela bem simples. Acabou que, por coincidência, tem a ver com o tema, né, do exemplo que a gente falou anteriormente. Olha aí, eu tenho duas variáveis. Essas variáveis, gente, são variáveis qualitativas ou são variáveis quantitativas? Falem comigo, ó. Gastos, Quantitativas. gastos com publicidade e lucro da empresa. Ambas são quantitativas. Tá? E o que se deseja investigar aqui? Será que existe alguma correlação entre elas? Eu posso ter uma expectativa, eu posso ter aqui eu posso achar alguma coisa. Aí você também, você pode ter já um palpite. Você acha que gastos com publicidade está relacionado ao lucro da empresa? Sim, Eu parece, né? também, eu também acho que sim, né? Pela Geralmente, lógica, né? sim, isso. A gente espera que sim. Mas pode Uhum. acontecer, né? Tem casos que não é verdade. Por mais que a pessoa gaste com publicidade, ela faz publicidade com o meio errado, do jeito errado, e o lucro não vem, né? Ou não alcança o público que deveria alcançar. Então, assim, então vamos ver isso aqui. Uma maneira fácil, né, de verificar se existe ou não existe é fazer um gráfico só dos pontos. É o que a gente chama de diagrama de dispersão. No eixo X, você coloca uma das variáveis e no eixo Y você coloca a outra variável. Aqui eu já estou usando aqui, ó, o X e o Y, dado no enunciado, mas poderia, se não fosse indicado, você poderia escolher o X ou o Y que você preferir. Tá? Por uma questão de escala, observa aqui comigo, ó, o X varia 500, 600, 800, 900. Então, de 500 a 1000. Então, eu vou fazer uma escala aqui de 500 até 1000. Tá? E o Y? Menor ou maior valor? Só para não ficar assim, ó, 3.500 até 4.500. Tá? Então, é como se tivesse, vou botar aqui um negocinho assim tremendo, só para dizer que deu um salto. Tá? A gente não iniciou no zero, porque isso é importante. Sempre eu particularmente gosto sempre de fazer gráficos iniciando em zero, porque eu consigo ver, interpretar melhor dentro da escala iniciando em zero. Mas nesse caso aqui, a gente vai dar um zoom, é como se a gente estivesse dando um zoom só na parte do que tem gráfico aqui com os pontos, tá? Então eu tenho aqui, ó, 3.500 até 4.500. Só um minutinho, gente, desculpa. Pronto. 3.500 até 4.500, tá? E você marca os pontos, como se fossem pares ordenados. Quem é o primeiro par? Me ajudem aqui. O primeiro par é o par 500, 500, 500, 3.500. 3.500. Tá? Como se fosse um par XY. Então, na direção do X 500 e do Y 3.500. Então, eu vou fazer um pontinho aqui, é só isso. Marcar pontinho. E o segundo par é o 800, o X é 800 e o Y é 4.200. Então, aqui é 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 800 está mais ou menos aqui, ó. A metade. Tá? Isso, é um pouquinho depois, né? E 4.500. 4.500 não, 4.200, está bem em cima. Então, eu vou fazer aqui no olhômetro, mais ou menos ali. Ó, outro pontinho. Tá? E o outro par? 600, que está por aqui. E a altura vai ser 4.000. Um pouquinho abaixo lá do outro,
que esse aqui é 4.200, então esse aqui eu estou marcando um pouquinho abaixo, como se fosse o 4.000. Tá bom? E o último par, 900 e 4.500. 900 está aqui, 4.500 está lá em cima. Então nós temos isso, 4 pontinhos. Muito simples, tá? Mas o que a gente está fazendo aqui com 4 poderia ser 40 pontos. 40 pares de observação, 400 pares de observação. Aí, é claro, aí você teria uma nuvem de pontos. Ao invés de ter só 4 pontinhos, você teria uma nuvem de pontos lá. Tá? Então, eu fiz o diagrama de dispersão. Para quê? Para eu poder visualmente analisar, ver se tem algum padrão. Será que isso aqui lembra uma reta? O ideal seria isso. Será que esses pontos estão alinhados? Se esses pontos estiverem alinhados perfeitamente, existe uma correlação fortíssima entre eles. Mas isso é raro acontecer, tá? Mas qual é então, o jeitinho de olhar? Pelo menos assim, ó, existe uma faixa, eles estão dentro de uma faixa. Então você faz o diagrama de pontos. Para desconfiar se existe ou não uma correlação linear, é suficiente você imaginar uma faixa ali, uma fita que cubra todos eles. Tá? Então, se for uma faixa desse tipo, então eu desconfio que existe uma correlação linear positiva. Ok? Pergunta, gente, até aqui, até esse ponto. Então, na verdade, eles têm que estar um pouco próximos, assim, se que você possa... Não, assim, uma linha seria a perfeição, né? Mas... Isso. Ou seja, é uma faixa, né? Uma linha mais grossa que ele... Isso. Então, assim, o que a gente vai tentar buscar aqui para interpretar? Tá? Então, você vai fazer o gráfico de pontos. Então, existem 2 padrões que a gente vai estudar agora. Um padrão que lembra uma reta crescente, ou uma faixa crescente, ou um padrão que lembre uma faixa decrescente. Tá? O que isso aqui quer dizer? Quando a faixa é crescente, quer dizer que quanto maior o valor dessa variável, maior o valor dessa variável. Quando a faixa é decrescente, ou seja, você aumenta o valor de uma variável, mas a outra está acontecendo o quê? A outra está diminuindo. Então, quando você aumenta o valor de uma e a outra aumenta também, a gente chama de correlação positiva. Tá? Quando você aumenta o valor de uma e a outra diminui, a gente chama de correlação negativa. Ou, se for uma nuvem de pontos soltas, que não lembra uma faixa nem crescente nem decrescente. Então, aqui a correlação é nula. Então, a correlação a gente chama de R. O R vai estar variando entre -1 e 1. Tá? Onde 1 seria a reta crescente perfeita e -1 seria uma reta decrescente perfeita. Tá bom? E o 0 aqui é a correlação. Se o R é 0, quer dizer que não é nem crescente nem decrescente, é nulo. Então, essa estatística aqui é a nova e última, né, estatística do curso. Então, quando a gente calcula o coeficiente de correlação, essa estatística R, em outras palavras, a gente está medindo o quanto os dados estão alinhados. Se você calcular o R e deu 0 ou próximo de 0, quer dizer que não há correlação. Eles não estão nada alinhados. Mas se estiver perto de 1 ou perto de -1, quer dizer que existe sim uma correlação, né, direta ou inversa. Tá bom? Então temos essa nova estatística aí para a gente calcular. Acho que essa é a ideia, né? Essa é a ideia dela. Depois tem a conta. Mas a ideia é esse resumo, né, que eu fiz aqui. Tá claro, gente? O que é o coeficiente de correlação? Posso continuar? Sim. Pode. Então, olha só o que está pedindo no item A. Já rebusquei tudo aqui, né? Mas vamos lá. De acordo com essas informações, você diria ao nível de significância
de 0,05, 5%, que existe correlação linear significativa entre x e y? Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é um teste de hipótese. Deixa eu apagar aqui o item B. Então, vamos fazer um teste de hipótese. Existe correlação ou não existe? Tá? Então, qual é a hipótese nula? Qual é a frase que a hipótese nula vai defender e defende sempre? A hipótese nula sempre é cética, tá? Com relação ao que a gente quer investigar. Então, nesse caso aqui, eu quero investigar se as variáveis têm correlação, se existe correlação. Pode falar. Não, professor, pode continuar. A hipótese nula sempre é cética com relação ao nosso objeto de pesquisa. Se eu estou investigando se há correlação, o que a hipótese nula vai falar? É como se fosse alguém torcendo contra. Que não há correlação, né? Que não há correlação, é. A hipótese nula, ela sempre torce contra a pesquisa. Né? Aquela pessoa assim, não dá credibilidade nenhuma. Então, a hipótese nula aqui, padrão, é a correlação, as variáveis não têm correlação. Ou, contextualizada aqui, o lucro da empresa não está relacionado ou correlacionado com os gastos com publicidade. Ou, simplesmente, R igual a zero. Quando eu escrevo isso aqui, são uma variação de tudo isso que eu estou falando. Você pode escrever por extenso, não há correlação entre as variáveis, pode contextualizar com o exemplo da questão, os gastos com publicidade não está correlacionado com o lucro da empresa, ou vice-versa, ou simplesmente escrever que a estatística R é igual a zero. Tá? São sentenças equivalentes, são variações da mesma frase. E a hipótese alternativa? É o contrário. Que a correlação é diferente de zero, né? Ou você pode falar que a correlação é positiva. No caso aqui, de onde eu tirei isso? Porque eu estou vendo aqui o gráfico e espero que, pelo gráfico, são só 4 pontos, né? São poucos. Mas lembra uma faixa crescendo. Então, assim, quanto maior o gasto, espera-se, quanto maior, né, o investimento com gasto com publicidade, espera-se maior lucro. Então, a primeira parte do teste é esse. Escrever, mas mais do que escrever, está claro para você que a hipótese nula é sempre cética e, nesse caso, fala que as variáveis não têm correlação. Ok? Professor, por favor, repete de novo essas siglazinhas H0 e o H1 aí, por favor. Isso. O H0 e o H1 também pode se escrever H0 e HA, tá? É a mesma coisa. São variações da mesma coisa, né? São as hipóteses iniciais. Todo teste de hipótese precisa estar explícito as hipóteses iniciais. E são essas duas. São duas frases. Tá? Mas a principal é H0, que é o que a gente chama de hipótese nula. H0 é a hipótese nula. É aquela que torce contra o que você pretende investigar. Aquela que é cética, nesse caso aqui, cética com relação à correlação entre as variáveis. Ou seja, a primeira frase tem relação, né, da publicidade com os lucros da empresa, e na segunda, no caso, não tem relação, é isso? Não, hipótese nula, lembra, pega o nula aí e leva ao pé da letra, literalmente. Hipótese nula, ela é sempre do contra. Sempre quer anular a pesquisa. Okay. A hipótese nula, ela anula a pesquisa, ela é contra a pesquisa, ela é cética com relação à pesquisa. Relação. Não tem relação. Isso. E a hipótese alternativa é o contrário. Tá? Que H1 ou HA quer dizer hipótese alternativa. Ou seja, Sim. É uma frase que será considerada como verdadeira caso você rejeite a hipótese nula. Então, assim, todo pesquisador, na prática, ele critica o próprio trabalho, ele critica o
próprio trabalho escrevendo a hipótese nula. É uma autocrítica, entende? Então você escreve na hipótese nula uma crítica com relação à sua pesquisa. E você vai buscar agora, através dos dados, rejeitar ou aceitar a hipótese nula. Sim, sim. Tá bom, Se a hipótese obrigada. nula é crítica com relação a você, você quer aceitar ou rejeitar a hipótese nula como pesquisadora? No caso, quero rejeitar ela, né? Isso. Então toda pesquisa, se você for fazer, por exemplo, vou no meu TCC, né, eu já tive um caso assim, professor, estou comparando duas escolas, alimentação com relação à quantidade de nutrientes na alimentação, no dia a dia do aluno, e as notas na matéria de ciências. Tem um aluno que fez isso. Aí pegou lá, comparando a escola particular e uma escola pública. Ela desconfiava o quê? Alunos, né, com relação à alimentação, né, com relação aos nutrientes, estão relacionados às menores notas. Claro que tem outras variáveis, né, que são relacionadas. Mas ela tentou enxugar o máximo possível. Bom, então, qual é a hipótese nula? Não tem correlação. Quer dizer assim, para que você está estudando isso, né? O nutriente não quer dizer nada. Então, se a hipótese nula fosse aceita, acabou a pesquisa, não tem o que falar. Não, mas se ela rejeitar a hipótese nula, fazer um teste de hipótese, e os dados mostrarem que aquela hipótese nula ela é rejeitada com uma certa confiança, ou seja, há sim uma relação. Então vamos investigar, vamos falar mais, vamos tentar explicar o porquê, vamos tentar propor alguma intervenção para poder, né, tirar essa deficiência da alimentação, enfim. Então deu pano para manga. Se você consegue refutar a hipótese nula, você defende ainda mais o seu estudo. Tá? Sim. Tá bom. Então a hipótese nula é sempre cética, beleza, tudo bem. Agora vem a conta. Existe uma conta que a gente vai fazer, ou seja, você vai calcular agora o coeficiente de correlação, você vai fazer uma conta, e vai achar um valor. Achei 0,83. Então existe a conta que a gente vai fazer daqui a pouco, mas eu vou focar agora na interpretação. Achei 0,83. O que isso quer dizer? Lembra lá da escala. Vai de -1 a 1 e está no 0. Se estiver perto do 0, a hipótese nula ganha. Se estiver longe do 0, se estiver perto do 1 ou perto do -1, você rejeita a hipótese nula. 0,83. O que você acha? Está mais próximo do 1. Está mais próximo do 1. Então, assim, eu acredito que 0,83 é um bom nível de correlação. Tá? Então, também acho que rejeita-se a hipótese nula com uma correlação como essa. Mas a gente não pode ficar no nosso acho. Quem vai dizer se está perto do 1 ou não vai ser um valor de onde? Um valor aqui... tabela, né? De mais uma tabela, exatamente. Então, existe um valor lá da tabela que vai ser o valor crítico. Ou seja, esse valor vai ser o divisor de águas, como sempre a gente tem feito aqui. Depois desse valor, a hipótese nula perde. Antes desse valor, perto do 0, a hipótese nula ganha. Tá? Se fosse do lado de cá, negativo, é atenção. Né? Maior que esse valor, a hipótese nula ganha. E menor que esse valor, a hipótese nula perde. Eu gosto sempre de falar assim. Aqui são dois muros. Se caiu aqui no território do 0, aceita a hipótese nula. Hipótese nula, 0. Tem a ver, não tem? Tem. Tem mesmo. Caiu fora do muro, aqui ou aqui, longe do 0, rejeita essa hipótese nula. Então essa aqui é a ideia. Tá? Então, as hipóteses iniciais são sempre essas, mas o que está em xeque aqui, em jogo, é como se fosse um espantalho, a hipótese nula. A gente cria o espantalho, mas a gente quer derrubar esse espantalho. Como? Calculando uma estatística e comparando com o valor da tabela. Se cair longe do 0, rejeita a hipótese nula. Em linhas gerais, é isso. Tá? Podemos ir para a conta? Podemos. Então vamos. Eu botei 83 aqui e chutei. Se for 83, coincidência. Tá? Então temos que ir para a conta agora. Cadê a continha, né, a regrinha da correlação? Não precisa decorar. Mesmo se a prova fosse presencial, né, essa regrinha estaria
lá na prova. Tá? Então vamos pegar aí a formulazinha, né, da correlação. Tá bom? Vocês têm? Quer que veja aqui, professor? Peraí. Eu tenho aqui. Vou falar, ó. A correlação é a covariância entre as variáveis dividido pela variância. Da variável x. Então, a variância a gente já sabe calcular, já calculamos algumas vezes. E agora surgiu essa medida, né, diferente aqui, que é a covariância entre duas variáveis. Então, o R, a correlação é sempre essas duas. Não, acho que coloquei errado. Isso aqui é outra coisa. A gente vai usar isso aqui já já. Isso aqui é na hora da regressão, essa aqui. O R é a covariância dividido pelo desvio padrão de y vezes desvio padrão de x. Tá bom? Então anota aí, deixa anotadinho aí na sua regrinha. Aproveitando, então, já vou falar outra. Não, depois a gente fala da outra. Vamos se focar nessa, que essa já dá pano para manga. Confere aí, gente, com o módulo, com o texto, quem já tinha visto. Ok? Para ficar mais fácil de fazer as contas, eu gosto de fazer na tabelinha mesmo. Então aqui, ó. Quais são os valores de x e y da tabela? Vou passar aqui para cá, copiando. Ó. Primeiro par. 500. 3.500. Segundo par. 800. 4.200. Terceiro par. 600. 4.000. Quarto par. 900. 4.500. Ok? Então, tá tudo organizado aqui. Vamos começar por qual? Covariância ou desvio padrão? Gente, a calculadora, né? Isso aqui, claro, para prova não vale, tá? Para D, para P não vale. Mas a calculadora científica já calcula tudo isso direto. Se der tempo, a gente pode até fazer aqui as contas todas necessárias para você fazer a sua prova, mas a calculadora científica já dá isso direto. Se você precisar, né, fazer isso em campo, dentro de uma prática, verificar lá a correlação, dá para você calcular rapidinho. Ok? Podemos fazer as contas? Podemos. Podemos? Então, vou começar pelo desvio padrão. Regrinha do desvio padrão do x. Ó, raiz quadrada do somatório de x menos x barra ao quadrado, não é isso? Isso. Dividido N por menos 1. N menos 1, se é amostral. É amostra. Né? Amostral, isso aí. Uhum. Ou tem a alternativa. Vamos fazer essa mesma ou vamos usar a variação dessa? Tem aquela assim, ó. A raiz é a mesma, o denominador é o mesmo. Só que essa aqui, o numerador aqui muda. Tem essa variação aqui, ó. Somatório de x ao quadrado menos somatório de x ao quadrado sobre n. Aí a outra regra é a mesma regra escrita diferente. Só que essa aqui costuma ser mais... visualmente ela é mais pesada, né? Parece. Mas ela é mais rápida. Aí você escolhe. Falem para mim. Primeira. A primeira. Você está acostumado com a primeira. Então vamos garantir na primeira, sem problema. Mas fica aqui como curiosidade, tá? Então aqui você já sabe, ó, muita coisa. Somatório. Tá aqui o n menos 1. São quantas observações de x? 4. 4 menos 1? 3. 3. Já temos o denominador. O que dá trabalho aqui é calcular esse de cada um. Denominador, né? Porque tem que calcular a média do x primeiro, depois fazer o quadrado de cada um. Então vamos somar ali o x e pegar na calculadora. Só um minutinho.
Alguém pode me ajudar também, ó. Eu somo x, alguém soma o y, que a gente já vai fazer o do y já já. Ó, o somatório do x deu 2.800. É isso? Mas você fez todo X, professor? É, eu somei todos os 4x. Ah, tá. Somou normal para fazer a média? Isso, é só a Ah, média, só a tá. soma. Pensei que já tinha ido, porque com essa calculadora é rápido. Não, se a gente refazer, colocar esses dados na memória dela, preparando ela para fazer uma regressão, ela nos dá todas essas somas direto também. Vocês têm a calculadora aí, científica, em mãos para a gente fazer? Se vocês tiverem, a gente faz. Desisti dela, não sei usar. Desistiu? Então tá, Eu então vamos desisti. lá. Não sei se as Então meninas têm habilidade, mas. Eu vamos no nem tenho. tradicional, então. Eu Então, tentei, mas. tá bom, então vamos no tradicional. Então soma aí. Soma o y aí para mim, por favor. Ó, 2.800 no x. O y deu 2.800, não. Que isso? Deu 16.200. Ok? Média. Média do x. Só dividir aqui por 4. Vai dar 700. A média do y, o y barra, é só dividir o total aqui por 4 também. Não é verdade? Tá dando 4.050. 4.050. Ah, eu tava com o fone fechado, desculpa. Então agora eu quero chegar aqui, ó. Vamos concentrar só no x, tá? Então vou calcular cada valor desse aqui, x menos x barra ao quadrado. Já fizemos isso várias vezes. X menos x barra ao quadrado. Ok? Então a primeira linha é o 500 menos a média menos o 700, ver quanto que dá e eleva ao quadrado. Olha, deu 40.000. Nossa. Segundo par, segundo x, né? 800 menos a média, eleva ao quadrado. Aí deu 10.000. 600 menos a média, vai dar o mesmo valor. 10.000 também. Aí o 900 menos a média, eleva ao quadrado, deu 40.000. Por que deu os mesmos valores aqui, aqui e aqui e aqui? Porque 500 e 900... Porque a diferença... Isso. 500 e 900 está longe da média 200 unidades. Né? O 800 e os 600, esses dois registros estão distantes da média 700, também 100 unidades. Então isso aqui mede, de certa forma, isso. Né? Tenta medir o quanto o valor está longe da média, só que está ao quadrado. Tá bom? Então vamos somar tudo fica isso. Fica positivo, 40... né? 40 mais 10, 50, 100.000. 10.000. Então aqui deu 100.000, o somatório dos quadrados. Tá bom? Eu já posso fazer direto a continha? Pode. 100.000 divide por 3 e calcula a raiz quadrada. Calcula a raiz quadrada disso tudo. Deu aproximadamente, 182... 182,57. Tá?
Então acaba que essa questão, ela vai, vocês vão perceber isso, é uma revisão de grande parte do tudo, né? conteúdo. É tudo, é. Ó, calculamos Dessa desvio, segunda parte, né? calculamos média, calculamos variância aqui dentro, né, o desvio padrão, e várias vezes. Agora vamos calcular o desvio padrão do y. Desvio padrão da variável y. Mesma coisa, só que o que a gente fez com o x, vamos fazer agora com o y, é o somatório de cada y menos y barra ao quadrado. O denominador também é 3. Agora falta calcular isso aqui, eu vou calcular aqui, ó, é y menos y barra ao quadrado. O que a gente acabou de fazer com o x, agora você faz com o y. Tá bom? Primeira linha, qual vai ser a conta que eu vou fazer? Falem para mim. 4.200 menos 4.050. Não, a primeira linha, essa já é a segunda. Ai, desculpa. 4.200 é a segunda. 3.500 menos 4.050. Menos 4.050. Muito bem. Todo mundo viu? Sim. Meninas, viu? Então, 3.500 menos o y dessa linha menos a média, que é 4.050. Vê quanto que dá e eleva ao quadrado. A escala aqui é grande, ó. 302.500. Tá? Depois, 4.200 menos 4.050, vê quanto que dá e eleva ao quadrado. Ó, 22.500. Nossa, diminuiu a beça. Por quê? Porque esse registro está mais perto da média do que esse registro. Registros próximos da média, quanto mais próximo, menor vai ser os valores que a gente vai encontrar aqui. Tá? É bom a gente destacando Ou seja, assim... seria o espaço, professor? No caso, seria o espaço, né? Assim. Só que é o quadrado. Tá? Exatamente, é a distância mesmo, entre um e outro. Só que é a distância ao quadrado. Sim. Tá? Mas é isso mesmo, é o espaço entre um e outro. 4.000 menos 4.050. Olha só esse. Esse aqui deu 2.500. Faz sentido? Sim. Acho que... 4.000? Comparando com os outros, é o que está mais pertinho ali da média, né? 4.050. Esse aqui, ó, ficou um valor grande de novo, 202.500. Se eu não errei nada, 530.000. Tá? Divide por 3, calcula a raiz quadrada. Aproximadamente isso aqui, ó. É bom te levar sem aproximar, tá? Se você puder levar isso aqui, é bom que a gente não vai arredondando, né? A gente fica o resultado mais preciso. Mas para ficar mais simples, ainda mais que é o primeiro exercício que a gente está fazendo, eu vou usar o valor aqui aproximado. Então nós já temos, ó, esse resultado e esse resultado. Nós já temos os dois resultados do denominador. A gente vai multiplicá-los já, tá? Mas antes da gente multiplicar, vamos calcular agora essa conta nova que a gente tem aqui, que é a covariância. Podemos ir para a covariância? Podemos. Vou fazer aqui embaixo. Vou apagar aqui a tela. Então, a covariância
entre y e x é dado também, então, são duas regras, tá? Existe a original, que é o somatório de y menos y barra vezes x menos x barra dividido por n, tá? Essa é a covariância. E tem uma outra regrinha, né, que é uma variação dessa. Mas vamos ficar com essa. Da mesma forma que a gente utilizou lá a original nos desvios, vamos usar essa aqui que é a original também. A tabelinha ficou lá em cima, deixa eu recortar aqui, né? Vamos usar a tecnologia, o nosso... Não preciso recortar, copiar. Copiei. Então tem aqui, ó, xy. Já tenho x, já tenho y. Já tenho as médias também. Vou trazer as médias para cá, ó. Já tenho as médias também, vou colocar aqui nessa tela. O que eu preciso aqui para calcular a variância? Olha a covariância. O denominador você já sabe. Qual o valor do n? 4. 4. Tá? E a média de x você sabe e a média de y eu sei. Então aqui, se você quiser fazer passo a passo, você pode fazer em dois passos. Vou calcular primeiro o y menos o y barra só, sem elevar ao quadrado. Depois eu calculo o x menos o x barra só, sem elevar ao quadrado. Tá? E depois eu multiplico. É o que a gente quer. A gente quer esse aqui, ó, o y menos o y barra vezes o x menos o x barra. O que a gente quer está aqui, nessa última coluna. Tá bom? Mas a gente pode fazer assim, passo a passo. Ó. Então, os primeiros valores, só as diferenças de cada y para a média. 3.500 menos 4.050. Ah, deu... Aqui o sinal é importante, tá? Deu menos 550. Confere aí para mim. Professor, a melhor coisa é fazer realmente o passo a passo, né? Porque a gente já ia ter esse valor aí, porque já foi feito, né? Isso, Quando for fazer, né? Entendi. Lá em cima, a gente fez o quadrado dele, lembra? Mas eu digo assim, a diferença a gente já teria, era só não elevar ao quadrado. Era verdade, Se lá em cima você já tivesse feito primeiro a base, depois elevar ao quadrado, sim, já poderia aproveitar aquela tabela mesmo, é verdade. Igual a gente estava fazendo os outros. Verdade. Poderia sim. Então aqui, ó, 4.200 menos 4.050. Por que um deu negativo e o outro deu positivo? Por que aqui deu negativo e aqui deu positivo? É porque no primeiro a média é maior. Muito bem, isso aí. 3.500 é um valor menor do que a média é maior, isso aí. 4.200 é um valor maior do que a média. Isso aí, muito bem. 4.000, vamos lá. 4.000 menos 4.050. Ó, deu negativo. Ah, por que deu negativo? Ah, porque é um valor antes da média, 50 unidades. 4.500 menos 4.050. Eu gosto de ficar perguntando assim só para deixar bem claro o significado disso, porque se está claro o significado para vocês, quando você estiver fazendo a conta aí sozinha, né, você vai ter já uma ideia. Assim, esse valor aqui pode dar negativo? Ah, pode, é isso mesmo. Bateu com... Está antes da média. Se você vê alguma coisa estranha, você vai desconfiar. Agora você tem que somar. Não somar não. A gente nem precisa somar aqui não, tá? Aqui também não precisa somar não. Pronto. Já tenho os valores que eu quero de y menos y barra. Agora eu vou fazer a mesma coisa com x. X menos x barra. Qual vai ser a primeira conta que eu vou fazer para calcular aqui? 3.500 menos 4.050. Não, essa foi o do y.
Ah, porque fez o Y primeiro, desculpa. Aqui eu fiz o Y primeiro, só que eu segui aqui. Agora o do X. 500 menos 700. Isso. Muito bem. Não tem importância. Se você fez o X primeiro, não tem importância nenhuma, tá? Porque depois você vai multiplicar. E a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Se você inverter aqui, não tem problema nenhum. Então, ó, 500 menos 700 menos 200. Agora, outra linha. 800 menos 700. Vai dar 100. 600 menos 700. Vai dar menos 100. 900. 900 está feio. Não que os outros estão bonitos, né? Mas aqui está muito. Vou melhorar aqui. Nossa letra já é bonita. Escrevendo no computador, então fica mais bonita ainda. A gente tenta melhorar, piora. Mas é 900. Menos 700. 200. Mesma coisa. Por que aqui é negativo e aqui é positivo? Porque um está 200 unidades abaixo da média. E esse está 200 unidades acima da média. Agora você vai multiplicar para mim. Esse vezes esse. Esse valor vezes esse. Em cada linha. Tá? 550 vezes 200. Não precisa botar o sinal, não. Depois você pensa no sinal. Eu fiz só a conta. 550 vezes 200 deu 110 mil. Aí agora eu vejo o sinal. Negativo vezes negativo? Negativo. Opa! Positivo, não? Sinais iguais. Não negativo com negativo, No produto, gente. Produto de dois valores com o mesmo sinal dá positivo. Produto de dois valores com sinais diferentes dá negativo. Tá? Diferente se fosse assim, ó. Eu estou devendo R$550 e estou devendo R$200. No final das contas eu vou dever 750. Então eu somo e repito o sinal. Então isso aqui é uma conta. Né? Estou devendo R$550, devendo 200. Então eu estou devendo negativo 750. Então aqui fica negativo. Mas aqui no produto, não. Produto menos vezes menos fica sempre positivo. Tá? Segunda linha. 150 vezes 100. É só colocar zero, 15 né? mil, Só colocar 2 zeros. 15 mil. Aqui mesma coisa. 50 vezes 100. Só colocar 2 zeros. 5 mil. 5 mil. E menos vezes menos. Mais. Fica mais. 450 vezes 200. Dobra e bota 2 zeros. 90 mil. 90 mil. Tá bom? Então nós temos já essa continha para cada linha. Agora é só somar. O que eu quero aqui é a soma. Ó. É a soma dessa conta. Então eu vou somar tudo isso aí. 110 mil, mais 15 mil, mais 5 mil, mais 90 mil. Deu 220 mil. 220 mil. Então a covariância é esse valor dividido por 4. Deu 55 mil. Pronto. Deu até para suar. Fala aí. Como é que foi até aí, gente? É muita continha. É muita continha. Parece um pouco com o cálculo do desvio padrão, não parece? Parece. Parece. Só que o desvio padrão é só X. Olha aqui. O outro é só o Y. A covariância mistura os dois. Não é ao quadrado do X nem ao quadrado do Y. É um Y vezes o X. É isso mesmo. Tem essa relação mesmo. Pronto. Já até esqueci para que a gente fez isso tudo. Não, esqueci não. Brincadeira. Tá aqui, ó. Por que a gente fez isso tudo? Para chegar no valor e comparar com a tabela. Exatamente, muito bem. Para calcular o R. Tá, vou copiar aqui o R, então vou lá para baixo com a tela limpa. R é o que mesmo, professor? É a correlação, é o coeficiente de correlação. Coeficiente de correlação. Isso, mede a correlação entre as variáveis. Em outras palavras, o quanto elas estão alinhadas. Tá? Sim. Vamos lá.
Então aqui, ó, o R. Tem gente que mexe com aplicativos, com programas, né, de estatística, biologia, biólogos inclusive. Às vezes o pessoal, colega meu, vem me mostrar, aí o programa lá imprime os dados e aparece um R ao quadrado, lá no final, uma estatística. Aí ele fala assim, esse R ao quadrado aqui é justamente esse R, o mesmo R. Só que lá no programa, ele imprime o R ao quadrado, o quadrado do R. Tá? Mas é a mesma estatística. Ela só está elevada ao quadrado. Então vamos lá. Lembra aí. Covariância. 55 mil. Desvio padrão do Y. 420,32. Isso. Vou botar aqui do ladinho para me copiar. 420,32 aproximadamente, tá? Vezes 182,57. Aproximadamente, claro. Tá? Depois você vai ver no gabarito, deu um pouquinho diferente o resultado final, é porque a gente tudo aproximou aqui. Tá? Mas não vai ser nada assim, não vai mudar em nada a interpretação. Agora fazer essa conta, gente. Se você quiser digitar na calculadora, multiplica isso aqui primeiro e depois divide, ou eu posso fazer de uma vez só. 55 mil dividido, só que eu tenho que botar o parênteses aqui, tá? 420,32 vezes 182,57. Fazendo aqui direto tudo, deu 0,72 aproximadamente, arredondando. Tá? Como eu arredondei aqui o denominador, pode ser que isso aqui seja 71, tá? Se eu fosse considerar tudo, porque eu iria considerar mais casas aqui, estaria dividindo isso aqui um pouquinho a mais. Então poderia ser em 72, 71, tá valendo, tá? E aí, gente, foi ou não foi? Saí, mas voltei. Foi? Foi? Foi. E aí, o que isso quer dizer? Então essa é a conta. Depois vocês dão uma olhadinha com calma, né? Tenta fazer essa conta de novo para você se acostumar. Mas, beleza, cheguei no resultado. Agora, o mais importante do que fazer a conta é importantíssima. Mas tão importante quanto a conta agora é interpretar agora esse 0,71. O que quer dizer esse 0,71? Por enquanto ainda nada, né, professor? Assim, me diz eu poderia falar assim... É o coeficiente de correlação. Eu poderia falar assim, seria uma porcentagem... o quanto os dados estão alinhados. Eu poderia falar assim, 71% daqueles pontos estão alinhados. Pode? Entende? Eu até poderia falar, mas assim... Quanto mais perto de 1 isso aqui estiver, lembra da escala, né? O R pode estar entre menos 1 e 1, passando pelo 0. Então, 0,71 está por aqui, ó. 0,71. Então, está mais perto do 1 ou está mais perto do 0? Do 1. Está mais perto do 1, né? Então, eu falo assim, então existe uma correlação. Mas isso aqui existe, esses dados aqui, eles vêm de uma amostra. Eles são estimativas, né? Então, tem uma margem de erro. Então, existe uma margem de erro para cá e para cá. Mesmo considerando a margem de erro, será que a margem de erro pega o 0? Ou a margem de erro não pega o 0? Entende? Então, para a gente realmente falar assim, ó, isso aqui não vai dar 0 mesmo, pode rejeitar que R é 0, eu preciso comparar com o valor da tabela.
Tá? Então o valor da tabela vai ser aquele valor crítico que é o divisor de águas. Se o meu valor estiver do outro lado, longe do zero, rejeita a hipótese nula. Isso aqui realmente, mesmo com a margem de erro, não vai ser zero. Agora, se esse valor estiver perto do zero, quer dizer que com a margem de erro pode ser zero ainda. Então a gente precisa olhar lá na tabela. Vocês já viram a tabela R? Vou abrir aqui, professor. Está lá no anexo, aquele mesmo programa. É a última, né? É a última. Isso. Mas aí tem que saber o nível de significância, é 0,05, não era isso? Isso, 0,05, exatamente. Se ninguém falar nada, você é usual, né, 0,05. E o grau de liberdade? O grau de liberdade está escrito aí... N-2. N-2, isso. Já está escrito uma colinha aí na própria tabela, lá em cima. N-2. Então, aí é 4. São 4 observações, tá? Então, menos 2 dá 2. Então, você vai ver na linha 2. Linha 2005, 0,950. 0,950. Ou seja, se eu fizer aqui, ó, um gráfico para você ter uma ideia, tá? E ele vai ficar antes. Fazer um gráfico aqui da estatística R. Aqui é o zero. O valor da tabela é 0,95. O nosso valor está aqui. 0,71. Conclusão. Esse valor aqui é menor, vai ficar antes. 0,95. Aceita ou rejeita a hipótese nula? No caso, rejeita. Rejeita. Rejeita? Caiu perto do zero. Ó. Sim. Caiu perto do zero. O zero ganha. É. Se caiu perto do zero, o zero ganha. Eu pensei que o mais próximo do 1 é que fosse o certo. Não, então, assim, eu espero, a expectativa como pesquisador é que caísse perto do 1. Para eu poder rejeitar a hipótese nula. Mas caiu perto do zero. Então, no caso, aceita? Aceita-se. H0, no ou caso, seja... a hipótese nula, né? Porque a hipótese nula é, na verdade, o que você não queria, é verdade. Faz sentido. Tá? Então, assim, aceitou H0. Caiu perto do zero, aceitou H0. Olha aí, tem tudo a ver. Caiu perto do zero, aceita H0. Caiu longe do zero, rejeita H0. Mas quem disse se é perto ou longe? O valor da tabela. O valor da tabela. Na Tinha dúvida, tudo para ser o resultado oposto, mas a tabela confirmou que não é. Não é. Pois estava próximo e não estava. Olhando, vocês têm a tabela e todo mundo tem, né? Não sei. Olha aí, se a gente tivesse mais observações, esse valor aqui, ele não foi assim forte para a gente rejeitar a hipótese nula, porque são só 4 observações. Se fosse embasado num estudo com um número maior de observações, esse mesmo valor 0,71 poderia nos levar a outra conclusão. Se a gente pudesse aumentar o grau de liberdade, olha aí na tabela, quem tem a tabela em mãos. Fala, que o valor crítico vai diminuindo. Se, por exemplo, eu tivesse aí 10 observações. 0,576. Mesmo se a gente tirando 2 para o grau de liberdade, a gente vai para 8, né? Para a linha 8. Peraí, desculpa, N-2, Se a gente tivesse 10 observações, mesmo tirando 2 para calcular o grau de liberdade, a gente deveria que na linha 8 é 0,63. Sim. Entendeu? Então, olha só. Então, o 0,71 aqui, apesar de número, eu posso falar assim, está perto do 1, está longe do 0, mas por ser uma amostra pequena, entendeu? Eu não posso garantir muita coisa. Então, o valor da tabela realmente o valor que vai ser o divisor de águas. Então, aceita-se H0. Não tem correlação. Tá bom? Professor, mas aí tem que justificar isso, que apesar de parecer a amostra é pequena, não, né? Só hipótese nula aceita, não tem correlação. Não tem isso. Então você toma como verdade que aqueles valores lá
Não tem correlação. Ou seja, os gastos não têm correlação... Com esses dados, não. Com o crescimento dos lucros, é uma coisa assim, né? Isso, ou seja, né, o lucro não está relacionado ao gastos, né, com propaganda. Tá bom? Então, nesse caso, tá? Nesse caso, não faz sentido a gente calcular a reta de regressão. Tá bom? Por quê? Se não tem correlação, para que eu vou calcular uma função que uma variável é explicada pela outra? Entende? Mas, assim, em todo caso, você pode calcular a reta de regressão. Mesmo se não tiver relação nenhuma, você calcula a reta de regressão. Mas a qualidade da reta de regressão é dada pelo R. Então, o R aqui, que a gente calculou, ele é uma qualidade da reta de regressão. Então, assim, vamos calcular a reta de regressão, é o que pede o item B, tá bom? Mas, assim, ela não é muito... Não acredita muito nela, não. Por quê? Porque o R é pequeno. Tá bom? Se você for, né, no futuro fazer um trabalho como esse, num aplicativo lá, no software, e ele imprimir lá um R ou um R2, vai ser essa vai ser a sua leitura. Mas o R é pequeno porque a amostra é pequena? Não, o R é pequeno porque a amostra é pequena, quanto menor a amostra, mais os seus resultados são imprecisos. Tá bom? Uhum. É como então, se não fosse suficiente, professor? Porque assim, se você quer mais precisão, você precisa de uma amostra maior. Então, a amostra maior depende de mais tempo e mais dinheiro, na maioria dos casos. Então, você fica com esse... Né, você tem que achar o meio termo ali. Você quer ter a precisão nos seus dados, mas você não pode fazer um censo para você ter a precisão absoluta e investigar todos os indivíduos da população de interesse. Então, você vai retirar uma amostra. Mas qual é o melhor tamanho da amostra? Geralmente é uma etapa da pesquisa. Né, o pesquisador decidir qual é o tamanho ideal da amostra para ele ter uma precisão aceitável com o orçamento e o tempo que ele tem à sua disposição. Professor, uma dúvida. Não com o conteúdo, mas da tabela. É tanta tabela? Qual é a tabela que a gente faz esse exercício aqui? É a última tabela? Então, essa tabela aqui é a tabela R. Isso, é o... Está na 109. Isso, 109. É valores críticos do R de Pearson. Ah, tá. Tá, achei. É a tabela 5, isso. Então, assim, ó, tem a tabela R, tem a tabela que a gente usou semana passada, né? A tabela do Q quadrado. Q quadrado. A gente já tinha mexido na tabela T, lembram disso? Sim. E também na tabela Z. Que foi até da primeira, né? Do primeiro... Isso. Além dessa, né, para fechar as 5 principais, teriam as tabelas Fs. Mas a gente, né, acho que a TA estaria na aula 19, se eu não me engano. Mas o cronograma está pulando essa aula com relação à realização da ANOVA, né, que é a análise de variância, que para comparar duas variâncias precisa calcular a estatística F. Então teria a estatística F também, mas ela está fora do conteúdo de prova. Tá bom? Então é Z, T, as estatísticas, né, principais aí, é Z, T, Q quadrado e R. Essa tabela 3, então, a gente não usou, não vai usar não, né? A gente usa para comparar... não, essa não. Seria na aula 19, mas o cronograma pulou ela. Deu prioridade para os outros conteúdos, tá? Porque ela é a maior que tem, né? Na verdade, existem várias tabelas Fs aí. Para você ter uma ideia, são quatro páginas aí no módulo. Né? São 2 páginas relacionadas ao coeficiente para a significância de 5%. 2 páginas para o 5%. Outras 2 páginas para o 1%. Então seria assim, teria 2 páginas para cada nível de significância. Então existem várias tabelas Fs.
Ah, tá. Tá bom? Então ficou assim como curiosidade, né? Chegamos até a comentar no encontro aqui, mas assim Foi foi como semana curiosidade, né? passada, foi. Foi, mas assim não vai ser cobrado, tá? Não porque não é importante, mas a coordenação, eu percebo assim, né? Que priorizou os outros tópicos nesse momento. Sim. Tá? Então assim, ó, então aqui é o R. O R, então, ele mede se os dados estão alinhados ou não. Duas interpretações. 71% dos dados estão alinhados. Isso é muito ou pouco? Nesse caso é pouco, porque eu comparei com a tabela e o valor mínimo esperado para dizer que se eles estão bem alinhados seria 0,95. Tá? Mas existe um alinhamento, 71%. Não é forte, mas existe. Outra observação. Todo teste de hipótese, a gente pode estar errado. A gente aqui aceitou ou rejeitou a hipótese nula? Aceitou. A gente aceitou. Mas a nossa conclusão pode estar errada, tá? Em estatística é diferente de matemática. Tá? Matemática, 2 mais 2 é 4. Estatística, um valor 2 com a margem de erro, mais outro valor 2 com a margem de erro, pode ser 4 ou não. Entende? Então, assim, a gente vai concluir, sim. A nossa conclusão é aceita CH0, ou seja, não tem correlação, mas a gente pode cometer um erro. Tá bom? Mas, ok. Mas assim, supondo que a correlação é aceitável, o que isso quer dizer? Supondo que eles estão alinhados, vamos voltar lá naquele gráfico inicial, existe uma reta que representa esses pontos aqui. Na verdade, eu posso traçar aqui várias retas que passam no meio desses pontos. Se fosse uma nuvem maior aqui, ó, existem várias retas que passam no meio dessa nuvem. Mas existe uma reta que é a melhor. A que melhor representa. Que é a reta de regressão. Para você determinar a reta, olha aqui lá a parte de função. Ó. Você precisa calcular o coeficiente linear, que fica multiplicando o x, e o coeficiente angular, que fica multiplicando o x, e o coeficiente linear, que é aquela parte constante. Toda função afim tem uma parte fixa, a parte constante, e tem um número vezes o x, não é isso? Então, o segundo exercício aqui, né, e a gente fecha o curso, é com você montando, então, essa reta. Por quê? Uma vez que você tenha essa função, você tem uma máquina que te ajuda a prever. Se você entrar aqui com o valor do investimento, você tem um lucro esperado. Se você entrar com outro investimento, você tem outro lucro esperado. Então, se você conhece a reta de regressão, você tem um instrumento de previsão, associando uma variável à outra. Tá? Essa reta ela é importante, e como ela foi escolhida, né, em linhas muito simples. Se eu somar a distância dela com os pontos, é a reta que está mais perto de todos eles. Se eu pegar outra reta aqui, essa tem uma distância com esse, outra com esse, outra com esse, outra com esse. Se eu somar tudo, dá um valor. A reta de regressão é aquela reta que, quando você soma a distância dela até os pontos, é a reta que tem a menor distância. A menor soma dessas distâncias. Ok? Faz sentido o que eu falei? Está anotando? Mas está fazendo sentido o que eu estou falando? Sim. Sim? Maravilha. Então, a calculadora científica te dá esses coeficientes diretamente, né? Mas isso vai ficar para outra oportunidade. Vamos para as contas. Mais contas. Isso. Como é que você quer achar a equação da reta? Você quer encontrar o valor de A para multiplicar o x e o valor de B. Então você quer achar o valor de A e de B. Tá, professor, esse é o item B? É a opção B? É o item B. Deixa eu botar aqui o enunciado, né? Que eu cortei e joguei fora. Deixa eu botar aqui de novo. Olha aqui o item B. Utilizando a reta de regressão, obtenha a estimativa de lucro da empresa caso o dono resolva gastar 750 com propagandas. Então, primeiro a gente vai obter a reta. Depois se a gente tem a reta de regressão em mãos,
você pode prever o que você quiser dentro daquele contexto. Tá? Então, primeira coisa, vamos encontrar a reta. O que eu quero? Y igual a x mais b. Eu quero encontrar o valor de A e o valor de B. Tá? A regrinha, não precisa decorar. Quem te dá o coeficiente angular da reta? Parece com R. Por isso que eu escrevi errado no início do encontro. Ó. É a covariância dividido pela variância de x. Tá bom? Quem te dá o valor de B? É a média do y menos o valor de A que a gente vai encontrar vezes a média de x. Então temos mais duas regrinhas aí para você anotar. Depois você confere se está certinho lá de acordo com o texto. Mas é isso mesmo. Professor, só um minuto. De onde que são esses 6 aí? Que 6? É COV. É COV. A letra que é feia. Desculpa, professor. É a letra que é feia. É covariância. Não, pode falar, que a gente escreve aqui. Eu tô querendo. Não, mas o importante é que é todo organizado. Isso aí é. O que eu tô olhando aqui o tempo, porque eu tô querendo correr pra gente chegar na conclusão. Mas aí a letra sai feia. Já não é muito bonita, né? Correndo, então, fica maravilha. Mas é isso aí. Mas pode perguntar. Na dúvida, pode perguntar. Olha a continha. Covariância, lembra? 55 mil? Deixa eu lembrar aí. 55 mil. E a variância? A variância é o desvio padrão, só que não tem ao quadrado, né? Muito bem, isso aí. A variância, você pode pegar aqui, ó. Ou você pega o desvio padrão e eleva ao quadrado, ou você pega o miolo aqui, ó, da raiz, ó. Tá? Tanto faz. A variância é o desvio padrão ao quadrado. Ou é o desvio padrão sem a conta do desvio padrão sem a raiz. Vou pegar aqui o 100 mil. Vou dividir por 3. Ok? Ver quanto que dá, calcula a raiz quadrada. Ou pega esse valor aí, 182,57, e eleva ao quadrado. Tanto faz. Dá o mesmo valor. Quanto que deu? Meu, deu 33,33. Não. 100 mil dividido por 3 vai dar 33 mil. É isso? 33 mil. Peraí. E 333. Tudo aqui é 3, tá? Tá feio, mas é 3,33. É isso. Não confundir na calculadora pontinho com vírgula e pontinho. É tudo ao contrário. Tudo que é pontinho na calculadora é a nossa vírgula. Tudo que é vírgula na calculadora é o nosso pontinho. É isso mesmo. É muita coisa. 333,33. Pelas minhas contas, o A, o coeficiente angular, deu 1,65. Aproximadamente, claro. Ok? E o B? E o B você tem que saber o A, né? Por isso tem que fazer o A primeiro. O B vai ser a média do Y. Lembra lá, 4.050. Menos o A, que é 1,65. Vezes a média do X. Chegar para cá. Era 70? Vezes 700, né? 700, né? Era maior. Isso, tem que fazer o vezes primeiro, tá, gente? Uhum. Então repete aqui 4.050 e faz a continha de vezes primeiro. 1,65 vezes 700. 1.000. Tudo
que é vírgula na calculadora é o nosso pontinho, tá? 1155. Pelas minhas contas, está dando 2.895. Mesmo aí, falem comigo. Confere? Isso aí. Então, agora, qual é a reta de regressão? A variável y igual a 1,65 vezes x mais 2.895. Isso. O y é o lucro da empresa, não é isso? O x é o gasto com propaganda. Propaganda. Aqui tá escrito, tem uma frase escrita aqui. O que está escrito aqui, então, na reta de regressão? Que o lucro da empresa, se o empresário não gastar nada, ele vai ter um lucro fixo já, esperado. Qual é o lucro esperado? Mesmo sem gastar nada com propaganda. Esquece isso aqui. É o 2.895. Isso. Então já tem uma parte já certa. 2.895 é o lucro mesmo com zero propaganda. E para cada real que ele gastar, né, com propaganda, o que ele vai incluir no lucro? R$1 e vai multiplicar 65. Por... Né, vai pegar esse cada unidade que ele incluir aqui vai valer R$1,65 no lucro. Então vale a pena. Ele vai investir R$1 e esse R$1 vai ter um retorno de 1,65, ou seja, ele vai ter tem um retorno bacana aqui. Então isso aqui é uma máquina de previsão, gente. Você pode fazer o gráfico. Tá? Se você fizer o gráfico aqui dessa reta, vai cortar aqui no 2.895. A parte constante sempre é onde corta o eixo Y, né, o C, né, o B lá da reta. E é uma reta que cresce, é uma reta crescente. Tá? Então é aquela reta que eu fiz lá no início, só que eu fiz no olho, né? Essa reta aqui, ó. Só que ela está cortando lá no 2,85. Tá bom? Ô, professor, o B Oi. é como se o X fosse zero, né? Isso, exatamente. Aí ele vai ser igual ao Y, é assim que se pensa? Isso. Y igual a X mais B. Se o X for zero, é isso? Isso. Se o X for zero, o Y vale 2.895. É. No caso aqui vai valer, tô falando no caso genérico, né? Vai valer B. Uhum. Tá bom? E o que é o A? Para cada uma unidade que eu aumento aqui, vai aumentar A. Esse valor aqui vai aumentar para cá. Quanto que subiu? Esse tantinho aqui que subiu, a altura do degrau, é o valor de A. Tá? Se você aumentou 2 unidades, aqui vai aumentar 2 tanto de quanto? 2 também. Vai aumentar A e A. Vai aumentar 2A. Tá bom? Então, o coeficiente, o B, é onde corta o eixo Y. E o A é o quanto vai aumentar ou diminuir, depende do sinal, para cada valor, uma unidade que você aumentar no X. Se você puder controlar o X e aumentar uma unidade, o Y vai aumentar ou diminuir, dependendo do valor de A. Vai que manda. O B é fixo? O B é fixo. Ah, sim. O B é como se fosse o momento inicial.
Professor, mais uma perguntinha. A Pode conta falar. já acabou? Então, vamos lá no enunciado? Vamos. A gente está aproveitando aqui da conta, mas para a gente falar, eu não estou fazendo só a conta, eu estou tentando destacar primeiro, não sei se vocês perceberam isso, eu estou dando prioridade para a interpretação. Sim, sim. Porque se você tiver claro para você o que é, a conta depois você vai ver que você fazer outro exemplo e outro, você vai ver que é repetida. E com o significado, né, se você entendeu o que ela é, fica mais fácil de você ver se você acertou ou não, desconfiar se você vê alguma coisa, né, estranha. Principalmente, entender o que você está fazendo. Aqui, vamos lá. Utilizando a reta de regressão. Então, a gente precisa utilizar a reta de regressão. Então, a gente precisa ter a reta de regressão. Obtenha a estimativa do lucro da empresa caso o dono resolva gastar 750 com propaganda. Lá no início ele gastou 750 com propaganda? Vai lá no início, olha. Ele a gastou propaganda 500, vai ser o X. Ó, no início ele gastou 500, 800, 600, 900. Não é isso? Quando ele investiu 600, o lucro foi 4 mil. Quando ele investiu 800, o lucro foi 4.200. Se investir 750, o 750 é um valor que está aqui no meio, não está? Então eu espero um valor entre quanto? 4.200 e 4.000. Exatamente, só que eu não vou ficar só no eu espero. Agora a gente tem uma máquina na mão. Você sabe o segredo. Você sabe o segredo daquela relação. E qual é o segredo? É a reta de regressão. Então aqui você pode fazer uma tabelinha e aqui botar o y, né? 1,65x mais 2.895. E você pode prever o lucro para qualquer valor do x que você quiser. Você tem uma máquina de previsão. Claro, aqui no enunciado está pedindo para você estimar um lucro relacionado a qual investimento? 750. Então eu vou calcular aqui o do 750, mas o que a gente vai fazer para o 750, você pode fazer para qualquer valor. Tá? Então aí, o que você vai fazer com o 750? Você vai substituir pelo X, no X. Isso, vai ser 1,65 vezes 750 e depois soma... mais 2.895. Exatamente. E vai dar o lucro. Produto... Exatamente. Faz o produto primeiro, sempre. Eu vou somar direto, tá? Olha aqui. 4.132,50. Tá dentro da nossa expectativa? Sim. Só que a gente tem uma precisão. Tá? A reta de regressão nos ajuda a ter essa precisão. Então isso vale para lucro, investimento em propaganda, isso vale para medicação, dosagem de um medicamento, tempo de recuperação. Tá? Isso vale para aplicação financeira e lucro. Isso vale para nutrientes que a criança, né, consome na sua dieta diária e o rendimento na escola. Então isso dá para você, né, medir essa relação entre variáveis em várias áreas. Isso aqui é a estatística, é uma ferramenta, mas essa ferramenta em particular é aplicada em diversas áreas, vocês não têm noção. Professor, uma dúvida. Eu acho que eu me perdi na hora que o senhor falou desse valor aí, 1,65. Eu não vi de onde que ele saiu. É o A. Toda reta, aqui ó, você tem que lembrar que toda função afim, aquela que o gráfico é uma reta, tem esse padrão aqui, ó. Vai ser sempre y igual a, vai ter um A vezes o x, você tem que descobrir esse A. Você tem que descobrir o B. Tá? Primeiro descobre o B para depois descobrir o A, é isso? Não, tem que descobrir o A primeiro. Porque para descobrir o B, olha só, para descobrir o B, precisa de quem? Do A. Do A. Tá? Então, se você vou fazer o B primeiro. Aí você vai ver que precisa do A. Então não dá. Então vamos lá calcular o A primeiro. Então a gente calculou o A aqui, ó. Vou dividir aqui, ó.
Então, nessa conta daqui, eu calculei o A. Nessa conta daqui, aqui eu calculei o A, aqui eu calculei o B. Aqui do lado eu montei. Aí aqui eu montei. Eu peguei o A e montei a expressão. É que eu fiz aqui, fiz ali, depois eu voltei para cá, tá? Tá então, bom. Assim, eu calculei o A, calculei o B e eu montei a resposta aqui, ó. Aqui está a reta genérica. Aqui está a reta desse exercício. Sim. E se você tem a reta, você pode prever qualquer valor do lucro, para qualquer quantidade ali, né, de investimento em propaganda. Tá bom? Qual é a qualidade dessa reta? Você pode calcular a reta de regressão para cá, você pode calcular a reta de regressão para cá, você pode calcular a reta de regressão até para uma nuvem solta, sem relação nenhuma. Então, calcular a reta de regressão, você pode calcular para qualquer relação, mas a qualidade dela, quem te dá é o R. O R é que te dá a qualidade. Então, nesse caso aqui, nós calculamos a reta. No item B, nós já fizemos ali uma previsão, né, de lucro para R$750 de investimento. Mas, pelo resultado do item A, se a gente não errou nada, né, esse resultado não é muito confiável, porque a gente aceitou, lembra? A gente aceitou H0, que fala assim que eles não estão alinhados suficientemente para ter uma reta de qualidade. Mas isso, em parte, também a gente falou um pouquinho, né? Porque a amostra é pequena. Né? Talvez se tivesse mais amostras ali com aquele mesmo padrão, já seria suficiente. Mas você valeu pelo exercício. Tá? Porque também, se botar aqui um exercício com 8 linhas, ia dar muita mão de obra. Muita conta. Né? Isso. Mas, assim, só para vocês entenderem a conta, isso aqui foi legal. Tá? E é isso, gente. Então, assim, né, tá vendo aí o porquê da função afim, porquê de revisar a função, e é mais um teste de hipótese muito usado, né, em várias áreas, em particular na biologia. Dentro da biologia também é utilizado em vários campos da biologia. Valeu? Ótimo. Show? Maravilha. Então, maravilha. Isso aí. Mais alguma coisa, gente, que eu gostaria? Temos um tempinho aí. Eu estava com pressa, nem precisa. Sobrou até um tempinho. Estava com pressa de terminar. Porque é bom de fazer esse exercício. Ele é um exercício grande, mas é bom de concluir para você ver o fechamento, né? Onde a gente queria chegar. E é isso. Imagina na prova que a gente vai ter que ficar tirando foto, meu Deus. Imagina se tivesse assim, se você tivesse. Não, vai ser a correria. Porque eu acho que agora ela vai fazer. A coordenação deve colocar da forma que eles testaram da primeira vez, né? Tirando a foto, mandando. Para cada questão. Muito ruim, eu acho. Porque ela já fez o teste. Não pode voltar a questão, é isso? Não, Você começa a fazer a questão 1 e tem que mandar a resposta. Do que fez, manda. Eu não sei eu não me lembro se pode voltar, não, mas tipo assim, você tem que fazer e mandar uma a uma. Entendi. Será que vai ser assim? Tomara que não. Eu não sei, mas foi o que foi feito. Eles chamou de simulado, né? E aí, aquilo ali já fiquei tensa já só de mandar. Meu Deus. Mas a primeira prova não foi assim? Será? Não, a primeira prova a gente fazia o cálculo e né, podia fazer o cálculo na sua folhinha e marcava lá, mas eu não sei não. Ai, tomara que você esteja errada. Mas assim, eu tô desconfiada porque, como, sei lá, vamos ver. Se você teve simulado com essa metodologia, né, pode acontecer, né? Porque fica tenso, viu? Não, muito tenso, porque você tem que fazer a conta, postar, você fica de olho no relógio, a hora correndo, é tudo muito tenso. Não, e você tem que calcular se for mandar tudo. Eu não me lembro se foi tudo de uma vez ou uma a uma. Eu acho que foi tudo de uma vez no final.
Eu sei que você tem que deixar o tempo para mandar, porque senão você fez e não adiantou nada. E se der problema na internet na hora de enviar e você não conseguir enviar todos os minha seus amiga, é uma cálculos, e aí? loucura. Enfim, Eu acho que uma já é luta. muita tensão para poder colocar assim, gente. Meu Nossa, Deus. eu fiquei tão nervosa com o sinal. Eu falei, se for assim a prova, tô perdida. Tenta se organizar o máximo possível, né? Deixa aí as formulazinhas todas todo à mundo. mão. Não, Deixa professor, tava tudo à mão, mas sabe aquela agonia do tempo? É horrível. Eu sei como é que é. É uma luta, é uma luta. É uma luta. E assim, eu não sei usar essa calculadora. Então, assim, é tudo ali. Isso mais isso, vezes isso, e vai, corre, enfim. Bom, resumindo, espero, Janaína, que você esteja errada. Eu também espero que seja só como é que se diz? Um alarme falso que eu vi. Isso. A nossa prova é semana que vem, né, gente? De estatística. Isso. Dá para ter tutoria ainda quinta-feira? Vai ser que dia? Dá sim. Eu não sei. Porque se ela sair antes, se ela sair 25, não pode ter. Não, ela não sai antes não, professor. Mas se sair dia 26... Porque ela coloca o simulado para a gente fazer. Aí ela dá um tempinho. Entendi. Semana que vem dá pra gente fazer assim, ou né? Se vocês pegarem se sair um simulado lá semana que vem, se vocês puderem mexer com antecedência, na semana que vem a gente pode pegar uma questão ou outra, né? Aquela que vocês acharem mais conveniente pra gente fazer. Nessa última tutoria antes da prova. A próxima videotutoria é dia 25. Isso, e a prova já é nesse 26 e 27. Pelo que eu tenho anotado aqui. Não sei quando ela vai liberar, né? Se é na sexta pro sábado ou do sábado pro domingo. Eu não me lembro como é que foi. Tá, se for sexta para sábado, quinta-feira tá de pé. A gente pode resolver alguma coisa ainda. Eu sei que vocês vão estar com a correria aí com outras disciplinas também, mas eu vou estar aqui a na gente área. a gente para. Né? Tô na área. Tá bom, gente? Tá bom. Valeu, meninas. Obrigada. Obrigadão. Obrigado a vocês. Torço aí para que tudo dê certo, tá bom? Boa semana de estudo. Por favor, reza pela gente. Reta final, eu tô rezando, né? O Pai vai abençoar todo mundo. Daqui a um mês tá todo mundo já rindo disso tudo, você vai ver. Amém. Assim, lembra do R? É isso aí. Tá bom, gente? Obrigada, bom final de noite para vocês. Boa semana. Tchau, Tati. Tchau. Fica com Deus. Tchau, professor. Obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.